Abrir minha câmera rapidinho. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo, né? Sejam muito bem-vindos. Eu sei que a gente tem algumas pessoas de fora hoje, né? Então, vou primeiro falar um pouco sobre o espaço, né? Para quem não sabe, esse aqui é o Ciência Nossa, que é um evento, né? Um espaço que é organizado por alunos e alunas do Instituto de Física de São Carlos, o IFISC, da USP, né? A gente faz a cada 15 dias um evento como esse, em que a gente chama sempre um estudante de graduação ou de pós-graduação para falar sobre a sua pesquisa, né? Seja de nível de iniciação científica ou de mestrado ou de doutorado. Originalmente pensado assim, né? Para alunos do IFISC falarem para alunos do IFISC, né? Então é um evento totalmente pensado por nós, né? E feito por nós, alunos, para fomentar justamente essa comunicação entre os discentes do Instituto, né? Em relação a, enfim, permitir que a gente fique sabendo o que os nossos colegas estão fazendo aí, né? Bom, porém hoje a nossa edição vai ser um pouco diferente, né? Uma edição especial. Hoje não vai ser propriamente um palestrante falando sobre o seu tema de pesquisa, né? E por que isso? Bom, porque normalmente a gente fala sobre ciência, né? Sobre a pesquisa que a gente faz, mas tudo isso só existe se a gente tiver algumas coisas, né? Entre elas, bolsa de pós-graduação, por exemplo, e de iniciação científica também, e, enfim, a universidade, né? Para que isso possa continuar existindo. E como vocês sabem, imagino que a maioria saiba, não está nada fácil no Brasil, né, para quem é pesquisador. Nunca foi muito fácil, mas nos últimos poucos anos isso tem piorado drasticamente, né? E por isso que nós chamamos, então, o mascote, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre ele, para a gente ter essa edição um pouco especial, né? Então, lembrando que a gente está fora do nosso ciclo quinzenal, né? Então, semana que vem teve um seminário normal, na semana que vem vai ter de novo, e hoje, então, é uma edição aí excepcional, né? Bom lembrar que, mesmo no IFISC, que é o instituto mais produtivo em algum parâmetro aí da USP, né, que é simplesmente a USP, a gente ainda tem tido problemas, né, recentemente. Né? Ano passado teve bolsas bloqueadas da cota institucional, CNPq e CAPES. Teve alunos que entraram na pós-graduação recebendo uma bolsa paga com verba do instituto, então o instituto teve que realocar a verba de outros setores para pagar bolsas, pagando uma bolsa de valor um pouquinho inferior ao que era pago normalmente pelo CNPq e pela CAPES, para os alunos ainda terem que, além de fazer pesquisa, dar monitoria sem receber nada mais, né, quando originalmente receberiam uma bolsa à parte por causa disso, de um adicional de uns R$ 400. Então, só para contextualizar um pouco, isso no IFISC. Embora no IFISC a situação hoje, em termos de bolsa para esse ano, tenha ficado mais ou menos estável em relação aos últimos anos, ainda assim a coisa está muito nas cegas, né? A CAPES demora um tempão para dizer o que vai acontecer com o número de bolsas, e isso tem afetado a gente diretamente. Isso falando ainda de IFISC, falando ainda do Instituto, que, como eu falei, está na elite da USP, né? E imagina, então, se você olha para as universidades federais ou para outras universidades estaduais aí pelo Brasil afora, né? A UFSCar, por exemplo, onde a gente tem, muitos aqui têm colegas, amigos, aí em São Carlos, né? Está entre as universidades federais que recentemente chegou a dizer que pode ser que feche as portas por falta de dinheiro, né? Então, por causa disso tudo, a gente pensou em fazer essa edição para falar um pouco sobre essa situação da educação e da ciência no Brasil atualmente, e a gente trouxe um convidado especial, que é o nosso colega de USP também, nosso colega pós-graduando, mas não está no IFISC nem no nosso campus, né? O mascote, ele é o Paulo Vinícius Teixeira de Paula, né, mais conhecido como mascote, fez graduação e mestrado em História na Universidade Federal do Goiás, também atuou como professor e hoje ele é doutorando no programa de História Econômica da FEFELESH, na USP, né, lá no campus Butantã. Ele também é militante do Movimento por uma Universidade Popular, o MUP, representante discente no Conselho de Pós-Graduação da USP, COPG, né, e também é secretário-geral da ANPG, a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Então, mascote, em nome da organização de Ciência Nossa, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar. A palavra está contigo. Só mais uma coisa antes, lembrando que ele vai fazer uma exposição, né, como tradicionalmente aqui, de no máximo uns 30 minutos, e depois a gente vai ter um tempo para quem quiser fazer perguntas, interagir e a gente ter algum debate, né? Então, conforme ele for fazendo a apresentação, quem tiver dúvidas ou alguma coisa para colocar, vai anotando aí para depois mandar no chat no final e a gente poder ter essa interação. Bom, agora sim, mascote, a palavra está contigo. Valeu, Luiz. Obrigado. Obrigado a todas aí, a todos aí do Ciência Nossa, né, do Instituto de Física de São Carlos.
da nossa universidade, da USP. Bom demais estar aqui com vocês para debater esse tema tão importante. Acho que nem vou usar os 30 minutos para a gente privilegiar o debate, a discussão. Eu estou aí além de estar na representação discente, né, estudantil, lá do meu programa, também aí na representação estudantil na Câmara de Pesquisa, e temos enfrentado aí um conjunto de problemas, né, de pós-graduandos que estão pedindo trancamento de matrícula, adiamento de defesa, adiamento de qualificação, porque a situação que a pós-graduação no Brasil está colocada, e isso se reflete dentro da nossa universidade, em meio a uma pandemia, é trágica. Nós não temos como pensar a pós-graduação na nossa universidade, no nosso dia a dia, no nosso programa, sem pensar esse momento que o país está passando, de contingenciamento de recursos, de investimentos, de aumento do custo de vida e de aumento drástico do desemprego entre pessoas que têm mestrado, que têm doutorado, que estão fazendo pós-graduação. Então, as universidades públicas como um todo, estaduais e federais, e os estudantes dessas universidades de graduação e de pós-graduação têm sofrido muito o impacto da atual situação política, econômica e social que nosso país está vivendo. Bom, e então, frente a essa realidade, quais são as recentes mudanças que nós tivemos na política de ciência e tecnologia do país? De que maneira isso afeta as universidades públicas? De que maneira isso afeta os pós-graduandos, quem quer fazer uma pós-graduação? De que maneira isso afeta as nossas perspectivas de futuro, de trabalho como cientistas, enquanto produtores de ciência e tecnologia nas mais variadas áreas? Então, esse seria o tema da minha apresentação aqui, passando por alguns dados, passando por algumas estatísticas recentes, alguns prognósticos e algumas possibilidades que a gente vem debatendo muito na Associação Nacional dos Pós-Graduandos, na NPG. Então, eu estou aí na Secretaria-Geral da NPG, da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, e a NPG vem fazendo um conjunto de debates, de lutas, de pressões, de interlocuções no sentido da defesa da ciência e tecnologia e do pós-graduando. Bom, o Central passa pelo risco que nós estamos correndo, né? Ou seja, a trajetória do jovem pesquisador, daquela pessoa que se organizou e com muita dificuldade, com todas as dificuldades, consegue entrar numa universidade pública para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, que vai fazer um pós-doc, é uma realidade de desemprego ou de subemprego. Nós sabemos que, para nós, as nossas bolsas, né, elas são os nossos salários, né? Hoje, o pós-graduando, ele está envolvido, segundo dados do Sindicato dos Gestores de Centros de Ciência e Tecnologia, os pós-graduandos estão envolvidos em cerca de 80% de toda a produção científica brasileira. Ou seja, 80% do que é produzido de ciência no Brasil, que passa pelas universidades públicas e centros de pesquisa públicos, não aconteceriam se nós não tivéssemos a força de trabalho de pós-graduandos. Esses mesmos pós-graduandos que dedicam 20, 40 horas por semana numa pesquisa, num laboratório, num arquivo, num trabalho de campo, nós não recebemos, né? Nós não recebemos 13º, nós não recebemos fundo de garantia, nós não temos carteira assinada, nós não temos esse tempo da pós-graduação contabilizado para a nossa aposentadoria, ou mesmo para problemas decorrentes de saúde, adoecimento, que muitos deles são advindos, inclusive, da carga de trabalho que o pós-graduando assume quando ele está envolvido com a pesquisa. Então, eu parto do entendimento, primeiro, que o pós-graduando tem que ser entendido como um trabalhador. Ele é um trabalhador da ciência, da tecnologia e da educação.
Então, se a bolsa é o mínimo, que é o nosso salário, para que a gente possa, assim, se dedicar integralmente à nossa pesquisa, e a gente vê um quadro de corte drástico de bolsas, isso vai gerar o efeito, de menos pessoas entrando na pós-graduação, porque não tem condições de se manter, muitas pessoas trancando, ou abandonando, ou ainda, o que eu vou falar um pouco mais na frente, a chamada fuga de cérebros, que é o fato de que muitos cientistas que precisam de bolsa, muitos pós-graduandos, em vez de fazer sua pós-graduação aqui, vão trabalhar em projetos no exterior. Então, numa situação dessa de pandemia, onde está mais explícito do que nunca a importância da ciência, da tecnologia, da produção científica, seja pensando em pesquisas relacionadas à saúde, seja pesquisa relacionada à infraestrutura que o sistema de saúde precisa, o processo de recuperação que será decorrente de uma parcela gigantesca da população advinda do Covid. Num momento onde a ciência e tecnologia deveria estar mais valorizada do que nunca, o que nós temos são universidades anunciando que podem fechar a partir do segundo semestre, em especial as universidades federais, tal qual se pronunciou recentemente o presidente da Andifes, o professor Edivar Madureira. Então, há uma redução sequencial no orçamento da ciência e tecnologia, praticamente uma década sem reajuste de bolsas, e para além do próprio orçamento do governo federal e do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos um cenário de redução de financiamento nas agências de fomento. Então, o corte do MEC para o orçamento da CAPES, que hoje a CAPES oferece um total de mais de 92 mil bolsas, e que essas 92 mil bolsas, elas podem simplesmente não serem pagas a partir de setembro. Falar, mas vocês na NPG, todo ano, a gente fala que a situação está difícil, né? Mas isso aí depois vai ser revertido. Bom, pode ser revertido. Agora, o que nós estamos vivendo é um dos momentos mais críticos que nós já vivemos nas últimas décadas, acerca da ciência e tecnologia e da condição de sobrevivência do pós-graduando, dos profissionais da ciência e tecnologia. Das 3.080 bolsas aprovadas por mérito, agora a gente falou da CAPES, agora CNPq, teve um edital de bolsas. Falei 3.080 bolsas, apenas 396 serão implementadas, ou seja, apenas 13% das bolsas anunciadas no edital. Esses são dados agora divulgados no final de abril e o início de maio. O orçamento do CNPq para 2021 é 1,2 bilhões, ou seja, 8% a menos que em 2020. Mas, mesmo esse orçamento aprovado, 55% desse orçamento está contingenciado. Depende de liberação do Congresso Nacional na metade do ano. Por conta do quê? Da chamada regra de ouro, que de ouro não tem nada para nós pós-graduandos, para os cientistas e para a universidade pública, que é o chamado compromisso fiscal, que nada mais é do que reservar boa parte, né, uma parte gigantesca do orçamento brasileiro para o pagamento de juros da dívida. Então, o chamado controle fiscal, ele vai se abater de maneira intensa sobre as áreas sociais. Então, a verba garantida, até agora, sem esse orçamento que precisa ser descontingenciado, ele é o suficiente para pagamento somente de 4 meses de bolsas do CNPq. E aí, como é que a gente vê isso à luz dos últimos anos? Eu peguei alguns dados aqui que foram trazidos pelo ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Panzera, que o orçamento em 2015, a execução de bolsa, pesquisa e desenvolvimento era de 1,6 bilhão. Em 2020, ela cai para 1,1 bilhão. E agora,
ela vai chegar a 900 milhões. Então, o CNPq atualmente tem menos de 80 mil bolsas. Em 2014, eram 105 mil bolsas. Nós estamos diminuindo, regredindo a nossa capacidade de intervenção e produção científica. Do ponto de vista das universidades federais, o orçamento de 2021, nós temos uma redução de 18% em relação a 2020. 1 bilhão a menos. 3,8% contingenciado do orçamento específico para equipamento, livro e recurso. Redução no Programa Nacional de Assistência Estudantil para as universidades. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que é um fundo oriundo de royalties de empresas que estão envolvidas com extração de serviços minerais e de energia, então parte desses royalties vão para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, mesmo com uma lei aprovada que proíbe contingenciamento de recursos do FMDTC, continua contingenciado. Então, vejam como a situação que nós vivemos, ela é muito grave. O plano nacional, né, o plano decenal da pós-graduação, ele já, desde o governo Dilma, ele já vinha decrescendo no valor de investimentos, ele já não conseguia alcançar a relação de número de doutorandos, de pesquisadores estabelecidos previamente, não consegue romper com uma perspectiva ainda de vinculação, mesmo quando havia um investimento um pouco maior, não conseguia romper com a lógica de financiamento de pesquisas muito a serviço de interesses privados ou de grandes conglomerados, que podem ser nacionais, mas com participação ou associação com interesses internacionais. Então, nós temos o desenvolvimento em alguns lugares, em alguns estados, de centros de inovação e tecnologia, mas ainda muito determinados por interesses privados, por interesses industriais, por interesses de grandes corporações. E que, pós-2013, esses mesmos setores privados, essas grandes corporações, serão cúmplices nesse processo de assalto ao Estado, de disputa do fundo público, deixando em situação muito precária as universidades públicas, os centros públicos e os investimentos públicos. Então, após 2013, há uma clara disputa pelo orçamento público, pelo fundo público, sobre o que e onde serão investidos os recursos. E de lá para cá, o Plano Nacional de Pós-Graduação não consegue ser implementado no que havia de mais avançado, que é a expressão das reivindicações históricas da área da ciência e tecnologia, de pesquisadores, de estudantes, da NPG, das associações locais de pós-graduandos. Bom, o alcance da pesquisa científica no Brasil, então, vai sendo cada vez mais limitado. Nós não temos uma política de retenção e fixação de cérebros no Brasil, então, aí aparece aquela clássica expressão da fuga de cérebro. Os orçamentos agora da Covid precisariam incluir um investimento em ciência e tecnologia, ou seja, um socorro para a valorização da ciência e dos pesquisadores no país. A pandemia tem impactos diretos sobre os pós-graduandos, então os impactos que são, por exemplo, o quão é difícil, né? Assim que marcou essa atividade, eu fui ler mais algumas coisas, e aí fui ler uma série de depoimentos de pós-graduandos nessa conjuntura da pandemia. Então, quanto é difícil para as pessoas a questão do ensino remoto, para vocês terem uma ideia, eu faço doutorado na FEFELESH, né, na USP, mas eu estou em Goiânia, que é a minha cidade natal. Por quê? Porque não tem assistência estudantil, não tem bolsa, não saiu bolsa para mim, eu me inscrevi, fiquei em segundo lugar na lista, só que tem uma lista de um ano anterior à minha, que ainda nem começou a ser chamada. E aí, ensino remoto, então as suas condições de aprendizado são muito diferentes,
as condições de realizar alguns trabalhos, no meu caso, eu trabalho muito com arquivo, com pesquisa em arquivo, de visita a arquivo, são muito difíceis em tempos de pandemia. A gente conseguiu recentemente, né, aprovar na USP, a prorrogação aí de prazos, né, de um prazo de até 2 anos, então isso foi uma vitória da pressão estudantil, não foi fácil passar isso em articulação com professores, mas foi uma votação até apertada, né, visto que eu entendo que deveria ser uma unanimidade entre a comunidade de que nós não estamos vivendo em condições normais, então o ensino remoto, os prazos, as condições para pesquisa, a falta de uma política de assistência e lógico, o processo de adoecimento que isso vai gerar sobre as pessoas. Você não consegue estudar direito, você não consegue pesquisar direito, você não consegue garantir sua subsistência, você não tem moradia estudantil, então, você não tem perspectiva de trabalho, não tem perspectiva de emprego, e aí? Ou você vai ter que trabalhar com algo muito distante do que você está pesquisando, e aí, sua cabeça, né? Como é que fica? Então, os interesses, nós temos junto a isso, né? Nessa conjuntura, uma perseguição a professores que têm se posicionado publicamente em defesa da ciência, contra o negacionismo. Você tem mais de 15 universidades com reitores naquela lista tríplice, os mais votados e não empossados. Então, há um recrudescimento, há uma falta de democracia mínima, né? A lista tríplice já não é lá a coisa mais democrática. O democrático é que todos fosse proporcional o voto de acordo com cada setor dentro da universidade e que o mais votado fosse diretamente eleito. Mas, ainda assim, imagina-se que haverá a cultura de sempre empossar o mais votado, e isso já não vem ocorrendo em mais de 15 locais diferentes. Então, intervenções sobre reitorias, a própria Fiocruz atacada. E aí, nós, falando um pouco pelo que a gente vem discutindo na NPG, os pós-graduandos, né, os trabalhadores da educação, os cientistas, os pesquisadores, historicamente, sempre cumpriram um papel muito importante de se portarem mesmo coletivamente como ferramentas de luta, de questionamento, nos momentos de maior ofensiva de pautas, de governos que atacam a ciência, que atacam a pesquisa, que atacam o conhecimento. Então, esse momento exige de nós muito engajamento. Por quê? Poxa, Paulo, você estava falando dos cortes, da redução drástica do orçamento nos últimos anos, fazendo uma leitura sobre a diminuição de investimento nos últimos anos, sobre a influência dos interesses privados sobre a pesquisa pública, né? Se essa pesquisa tem interesse social, ou se ela tá só uma pesquisa para produzir mais um aplicativo que vai explorar melhor milhares de pessoas. O sentido da pesquisa, a função social, o sentido social da pesquisa, né? E agora você está falando do governo, por quê? Porque quando eu falo que a pós-graduação, os pesquisadores, os cientistas, os pós-graduandos, as APGs, as ANPGs têm um papel importante nesse momento, nós precisamos entender um projeto maior ao qual está inserido esse corte de verbas na universidade, no centro de pesquisa e a pesquisa. Então, em 2013, nós temos, como eu disse, um processo, né? Você tem uma crise internacional que vai rebater, na verdade, a crise vem de 2008, vai rebater com força a partir de 2011, 2012, 2013, tem uma grande crise sobre os países da periferia do capitalismo. Isso vai forçar esses países ao quê? A comprometerem o seu orçamento cada vez mais para pagar juros e para investir menos em questões sociais. Você vai ter pressões internacionais para que os países se comprometam com projetos fiscais que tenham como prioridade o pagamento da dívida, privatizações, abertura para o capital privado, nacional e internacional. E, então, nós temos um quê? Um golpe contra um conjunto de conquistas que a pós-graduação, os cientistas vinham tendo há algum tempo. Você está falando dos últimos governos? Não, estou falando da Constituição de 88, de garantias mínimas de recursos, de orçamento, e que com muita luta
você vai fazendo com que a Constituição de 88, em alguns aspectos, seja cumprida, que alguns recursos sejam garantidos. Então, isso começa a ser destruído. Então, o caráter desse governo atual é fruto do golpe. O governo Temer faz uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 95, que eu afirmo sem sombra de dúvida. Se nós não revertermos a Emenda Constitucional 95, nós estamos condenando o Brasil, os brasileiros, os trabalhadores brasileiros ao atraso. Porque ela é uma emenda que não permite. Sempre vai ter uma lei que diz, olha, nós não podemos dar mais dinheiro para a FAPESP, nós não podemos mais dar dinheiro para o CNPq, porque é contra a lei. E essa lei é a Emenda Constitucional 95. E agora, para nós pós-graduandos, nós temos um cenário de reforma administrativa, que quer reformar o serviço público. Você tem negociações entre a União e estados de apoio fiscal, desde que esses estados se comprometam a privatizar o que ainda não foi privatizado, a não fazer concurso. Há uma lógica de acabar com o regime jurídico único, isso já ocorria já desde o governo da Dilma, quando, por exemplo, transformaram os hospitais das clínicas em Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública de direito privado, que não contrata mais através de concurso, contrata CLT, então você não tem mais a estabilidade, e aí fazer pesquisa sem estabilidade, sem garantia de desenvolvimento de trabalho a médio e longo prazo é muito difícil. Então, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a Emenda Constitucional 95, acabar com o concurso público, acabar com o regime jurídico único, acabar com a estabilidade do servidor público, abrindo margem para que o serviço público seja preenchido, como era pré-Constituição de 88, por indicações e apadrinhamentos, é o sepultamento de qualquer possibilidade de emancipação e de soberania popular. Então, nesse sentido, para nós pós-graduandos, para aqueles que defendem a ciência, para aqueles que entendem que nós precisamos cada vez mais ter um país que produza valor, que não seja um mero exportador de matéria-prima, que produza tecnologia, nós precisamos, nesse momento, ter uma dupla luta, né? De um lado, a luta contra o irracionalismo, que é esse que nega a utilização de máscara, que a Terra não é redonda, e por aí vai, que parece piada, mas não é, porque gera efeitos imediatos, como, por exemplo, negar a vacina e pessoas que poderiam estar vacinadas estão mortas. E, por outro lado, também, ao fugir do irracionalismo, não é cair nas razões de mercado. Então, saiu o edital, mas o edital ele só paga projeto de pesquisa que estiver vinculado à parceria com alguma empresa. Poxa, então, provavelmente não terá nenhuma empresa interessada em financiar uma pesquisa da agricultura familiar, mas vai ter um monte de empresa interessada em financiar uma pesquisa com dinheiro público, laboratório público, para o agronegócio, esse mesmo agronegócio que está destruindo a Amazônia, que está envenenando os rios, esse mesmo agronegócio que está desertificando o cerrado, esse mesmo agronegócio que está batendo recordes de lucro em plena Covid, com um amplo financiamento público. Então, a ciência e tecnologia que nós precisamos é para mais de 50% da população brasileira que tem problema de segurança alimentar, não é nem de soberania alimentar, não, é segurança. Pessoas que nos últimos 2 anos, em algum dia, não tiveram condições de fazer todas as refeições. E nós precisamos de ciência e tecnologia que garantam que o Brasil possa ser a 8ª economia do mundo, a 10ª, mas que não seja a 80ª em índice de desenvolvimento social. Para isso, a ciência e tecnologia. E aí, então, contra os ditames de mercado que apontam como único caminho o empreendedorismo acadêmico, o produtivismo, as parcerias público-privadas, o futuro nas universidades, os interesses da Fiesp, dos monopólios farmacêuticos privados. E aí eu trouxe aqui, tá, para finalizar, uma frase do físico brasileiro, o José Leite Lopes, que eu me identifico muito e identifica muito a luta que a gente vem fazendo dentro da NPG e também no movimento por uma universidade popular na pós-graduação, no MUPPós. O José Leite Lopes, físico brasileiro, diz, abre aspas, as seguintes questões devem ser colocadas como pré-requisitos para uma política científica e tecnológica.
Que ciência e que cultura? Para qual projeto de sociedade e em qual mundo? Aí o José Leite Lopes continua. O objetivo da ciência é libertar o homem ou criar um mundo governado pela repressão dos poucos ricos sobre os muito pobres? Daí a importância desses espaços que vocês promovem, onde vocês podem divulgar a pesquisa que vocês estão realizando, fazer cada vez mais com que haja uma difusão da importância da produção científica no Brasil para aqueles que mais precisam, de estarmos nas representações discentes, nas APGs, sempre em diálogo com os trabalhadores da educação, pesquisadores, cientistas, as organizações de cientistas. Afinal de contas, nós, pós-graduandos, também somos trabalhadores. Então, a hora, mesmo com a pandemia que a NPG vem puxando, é a hora de, com todos os cuidados, quem puder, quem não morar com ninguém do grupo de risco, já puder ir com os devidos cuidados, voltarmos às ruas, voltarmos às mobilizações, como as que estão chamadas, como as grandes que houveram agora no dia 29, que a NPG esteve presente, e aqui ocorre agora no mês de junho também, na continuidade dessas mobilizações. Esse é o caminho que nós estamos entendendo para a nossa sobrevivência como pesquisadores, como pós-graduandos e para ciência e tecnologia no país. É isso. Muito bom, Mascote, excelente. Excelente fala aí inicial. Agora a gente vai abrir, né, a nossa próxima etapa. Quem tiver qualquer pergunta ou colocação, comentário, né, para fazer aí, para a gente poder começar um debate, pode ir mandando aí no chat que a gente lê, né? Mas enquanto o pessoal não manda, acho que eu já vou começar com uma bem fácil. Mascote, na tua opinião, você acabou de terminar, né, depois de fazer todo esse diagnóstico da situação atual, né? Você terminou fazendo uma chamada aí para as próximas manifestações que estão acontecendo, né? Manifestações contra o atual governo, por vacina, emprego, comida e por aí vai, né? Mas esses são momentos pontuais, a gente está num momento de crise bem agudizado e é importantíssimo que todo mundo participe dessas mobilizações dentro das condições que o Mascote colocou. Mas e no dia a dia, assim, e quando não está acontecendo manifestações, mobilizações em que você vai literalmente para a rua para, enfim, fazer suas reivindicações, o que a gente, como estudante de graduação ou de pós, pode fazer no nosso próprio local, enfim, como é que a gente cria, como é que a gente poderia, colocando entre várias aspas, né, porque não existe em si, mas como é que a gente poderia ter evitado que a coisa chegasse a esse momento de crise nos últimos anos, por exemplo? O que você acha? Então, obrigado, Luiz. Nós precisamos ter espaço, primeiro, de aproximação da universidade, da ciência, da população. Um dos instrumentos para legitimar esse corte de verbas para a educação, para as universidades e para a ciência, é tentar estigmatizar a universidade e a ciência. Quem está na universidade são privilegiados, temos que acabar com o concurso, com o regime jurídico único. Você que está aí trabalhando de camelô, numa banquinha, você não tem direito nenhum, por que esse pessoal da universidade tem que ter, né? Então, nós precisamos... Então, a articulação entre pesquisa e extensão é fundamental. Nós estamos, ao máximo, sempre difundindo, articulando, divulgando as nossas pesquisas, o papel social da pesquisa. Falar, poxa, Paulo, mas a minha pesquisa não é uma pesquisa ligada diretamente à produção, sei lá, de um respirador. Eu estou desenvolvendo aqui uma pesquisa no qual nós estamos discutindo alguns conceitos, sim, mas que eles serão úteis e que é preciso essa pesquisa mais profunda, seja na física, seja na filosofia, porque ela dá base para tantas outras. E nós temos condição de divulgar todas as pesquisas. E aí, além disso, dessa articulação da pesquisa, da nossa pesquisa, dos nossos grupos de pesquisa, com extensão popular, com projetos de extensão popular, com comunidades ao redor da universidade, com sindicatos, com associações, nós também estamos nos outros espaços dentro da universidade, representação discente, reuniões, é um jornalzinho, é um boletim, é um blog, porque tem muitas áreas, por exemplo, eu estava recentemente numa reunião
com pós-graduandos da zootecnia e da biológicas. E aí, tem um conjunto de pesquisas que eles fazem e que desconstrói, né, um conjunto de medidas que o governo vem tomando. E eu falava, poxa, todo mundo tem que saber disso aí, que está ocorrendo, desses impactos, desses dados que vocês têm. Então, no nosso trabalho como pesquisador e pesquisadora, na relação com a comunidade e nas organizações onde a gente pode estar, PG, representação discente, e mesmo instrumentos de comunicação que gerem um processo de esclarecimento. Ótimo, beleza. A gente tem agora duas perguntas aqui no chat, mas eu vi que alguém levantou a mãozinha antes, então eu vou dar a palavra para o João Pedro. Acho que ele quer fazer uma pergunta. Opa, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Uhum. Opa, obrigado. Esse último comentário, né, que você falou da questão, até mesmo de que a ciência ela não pode se pretender total, né? Não é só porque você não pesquisa respiradores que sua pesquisa é menos relevante para o cenário atual. Afinal de contas, eu sempre imagino, especialmente a forma como hoje a gente encara a produção científica, como bloquinhos de Lego. Você não consegue chegar nas partes superiores sem os trabalhos prévios para construir em cima. Então, mesmo que você pesquise uma situação completamente distante, por exemplo, né, por esclarecimento, meu nome é João Pedro, eu sou da História aqui na UFMA, né, Federal do Maranhão, e como, por exemplo, eu pesquiso, né, a elite, né, na nossa cidade, né, através dos censos daqui, como que nossa elite comercial majoritariamente era estrangeira no período Império depois da República. Então, mesmo pesquisas radicalmente diferentes da nossa situação de agora, elas conseguem ter um papel fundamental, né, na construção do nosso imaginário, porque a gente não chega a esse momento, né, de depredamento da ciência do nada, né, de um vácuo do 0 a 100. Né? Existe todo um processo que não começou com o governo Bolsonaro. Né? Por referência, por exemplo, recentemente eu vi que em 2004, quando o salário mínimo era de R$260, a bolsa de monitoria, que já é algo que eu não ouço mais há muito tempo, entrou no mito da universidade, era de R$250, ou seja, R$10 a menos do que o salário mínimo. Enquanto que hoje as bolsas de monitoria não existem, o mais próximo é uma bolsa de iniciação científica, ou iniciação à docência, que é de R$400, né, em torno de R$700 a menos do que o salário mínimo. É um valor puramente simbólico para um trabalho que exige muito mais de você do que R$400 daria a entender. Mas o meu comentário em específico é justamente a sensação, né? É uma sensação que eu creio que seja compartilhada, em especial pelo pessoal das ciências humanas, né? Com essa abordagem do ensino à distância, né? Com todo esse agravamento das crises pelas bolsas, né? Muito comum, o quarto lugar no concurso, o terceiro não conseguir a bolsa, porque, como você falou, né? Estão chamando gente do ano passado, ou quando conseguem atrasa. Infelizmente, eu conheço muitos casos próximos a mim, até mesmo de professores que em suas épocas, quando eram melhores, tiveram que pedir dinheiro para agiotagem, ou coisa que o vale para se manter em cidades que não são as dele. Né? E isso continua muito presente na nossa realidade. Essa sensação de escassez financeira, ela muda completamente a nossa abordagem com o ensino de pós-graduação, porque agora a gente olha o mestrado como somente uma pedra de passagem. Às vezes, né, especialmente nos cursos que tendem a te faltar mais para a carreira acadêmica, como é o curso da História, que basicamente espera de você que você não seja um professor de educação básica, que seja um professor da universidade. Então, ele espera que você tenha doutorado antes de entrar na faculdade. O mestrado é só uma corrida, né? É muito comum com essa turma recente do mestrado que ela deu seu primeiro passo na sala, já perguntando, né, quando que vai sair. Porque é uma corrida, você tem que conseguir o pouco que tem o mais rápido possível, porque a situação não é de melhora, o prognóstico. Né? Mesmo as pessoas mais otimistas pensam que as coisas no máximo vão congelar, né, para não piorar, porque uma melhora drástica não está nas cartas. Né? Então, é uma sensação muito difícil, porque esse desespero para se formar, para alcançar algo tangível que é o doutorado, que hoje, por vezes,
é entendido, né, especialmente para aqueles que já possuem doutorado, então estão numa posição privilegiada de falar, que o doutorado é a licença para você pesquisar e não a pesquisa em si, né? Recentemente eu ouvi que existe um planejamento de redução pela metade do tempo de doutoramento, de mestrado, porque as pessoas hoje não conseguem mais alcançar os níveis que se esperam de uma tese de doutoramento, justamente para corresponder a essa interpretação de que o doutorado é você permitir com que você pesquise naquele nível, por assim dizer, né? Tanto que é comum que as pessoas façam doutoramento num campo X, depois sua carreira pesquisa em campo Y ou Z. Muito comum isso, certo? E para concluir, né, o que eu queria dizer é que hoje, né, a sensação que a gente tem é de muita angústia, porque a situação que nós vivemos, né, especialmente na pós-graduação, na questão de financiamento de pesquisa, não é nenhuma questão, né, de tecnicismo, de tecnocracia, né? O capital hoje, ele depende drasticamente do Estado para executar suas vontades, apesar de se pretender dizer que ele gostaria de se livrar, né, dos grilhões do Estado para operar livremente. Mas hoje você vê que se o governo quisesse mesmo acabar com a educação, ele poderia acabar muito melhor, né? Ele poderia fazer isso de uma forma muito mais cruel e eficiente, e hoje parece que está somente indo na nossa cara, né? Não à toa, presidente da CAPES, na sua agenda, por assim dizer, oficial, né, no seu currículo, está somente reunião com familiares que são executivos da sua universidade particular e familiar. Então é isso, agradeço muito os comentários do Luiz Rodrigo, do Paulo Vinícius. Um abraço, estou aqui na escuta. Valeu, João. Trouxe elementos aí muito importantes, né? Eu acho que muito do pessoal que está aqui tem uma noção razoável aí da realidade que tu trouxeste, né? Mas talvez nem tanto, né, para alguns, né? Porque, como eu coloquei mais cedo, de alguma forma a gente ainda está na elite. A nossa situação já não é fácil, como eu coloquei também, né? Mas se você olha para um pouco fora dessa bolha USP, ou até IFISC, né? Porque outras unidades da própria USP, né? A USP é um bicho de 7 cabeças, literalmente, né? Tem 7 cantos. A situação já é muito pior. Mas mesmo assim, como eu falei, a gente já está começando a sentir. Então a situação se mostra cada vez mais urgente. Assim, alguma coisa claramente precisa ser feita. Senão, enfim, não vai ter nem universidade ou nem Brasil, né, daqui a alguns anos. Eu vou ler agora o comentário a pergunta do Matheus. O Matheus disse: boa tarde, você acredita que essa falta de investimento na ciência brasileira faz parte de um projeto político que visa limitar a soberania nacional? O negacionismo, na sua opinião, seria uma ferramenta desse projeto? O que você acha, Paulo? Sim, com certeza. Eu concordo. Primeiro, agradecer a participação aí do João, o diálogo, né? Concordo bastante com o que você trouxe. E concordo, Matheus, que visa aprofundar o processo de dependência do Brasil aos polos do capitalismo central, né? Então, essa lógica de que alguns países dominam, controlam toda a tecnologia, as principais tecnologias, relegando a outros a miséria. E só fazem isso porque tem aqui, e isso é uma característica da formação social brasileira, os seus aliados, né? Então, tem uma burguesia brasileira que está plenamente contente em ser sócia minoritária do capital internacional e um setor econômico que hoje está nas pontas, que é o agronegócio, está muito feliz de como as coisas estão colocadas, e vários outros países também estão muito felizes de ver o Brasil como um grande fazendão. Então, e hoje o negacionismo, né, o irracionalismo, entendo também como ser uma forma de bloquear debates, porque se nós não conseguimos ter também um processo de politização, de reflexão, de aproximação da verdade, fica mais difícil questionar esse processo de dependência e a impossibilidade de construir uma soberania popular. Então, se tudo é o escracho, a piada, e parece ser piada, né, o negacionismo, a Terra não é redonda, é uma gripezinha, não sei o quê, você foge de um campo mínimo de poder aprofundar
as questões, né, as discussões. É isso. Muito bom. E, inclusive, aproveitando o gancho aí da questão dessa limitação da soberania nacional, eu acho que tem uma situação recente que ilustra muito bem isso, né? Quem tem acompanhado os noticiários deve ter visto nos últimos dias que foi anunciado aí que a Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, vai começar a produzir, digamos assim, a linha de produção inteira da vacina que ela tem produzido, naquela da Oxford, da Universidade de Oxford, da AstraZeneca, né, vai começar a produzir, no começo, um acordo de transferência tecnológica, né, desde o começo das pesquisas, né, já houve uma participação da Fiocruz, com isso a Fiocruz ganhava o direito de produzir, digamos assim, a vacina, mas a partir de um IFA, né, o ingrediente que já vem pronto lá de fora. Então só agora, daqui a alguns meses, se eu não me engano, vai começar a ter a produção desde o começo aqui. Significa que até agora a gente é dependente, né? A gente é dependente dessa produção internacional. Na verdade, o que é feito no Brasil, na Fiocruz, assim como também no Butantan, é só, digamos assim, a etapa mais superficial, a etapa final dessa produção. E aí você se pergunta, bom, pelo menos agora vai começar a produzir, né? Bom, sim e não. É claro que isso é bom, isso é melhor do que a situação atual. Porém, por que a gente não está produzindo desde o começo, desde sempre? Isso não pode até parecer, talvez, muita coisa, mas não é, né? Para o Brasil, que tem um histórico tão glorioso de vacinação, né? Foi o primeiro país a criar várias vacinas e a erradicar algumas doenças, que inclusive não são próprias, né? Principalmente através do Instituto Butantan, mas também da Fiocruz. E a gente tem relatos, né, de que lá no começo, quando estava começando a pesquisar as primeiras vacinas, entre elas a Coronavac, existia no Butantan um projeto autônomo, na verdade 2 projetos de vacina 100% nacionais, e eles não saíram das primeiras etapas por falta de verba. E aí você começa a pensar, bom, consequentemente, pelo menos 2 empresas aí, se você, pelo menos só para ficar no caso da Fiocruz, a AstraZeneca lucrou, pergunto-se aí vocês quantos bilhões de dólares nesse meio tempo enquanto a gente continua nessa dependência, né? Será que é coincidência? Bom, aí fica o questionamento, né? Eu acho que não, mas agora eu vou ler a pergunta da Mariana. Paulo, ótima apresentação. Você acredita que captação de doações para fundos patrimoniais que voltariam como investimento para a comunidade científica nacional seriam uma possível saída num cenário como o atual? Então, eu não entendi, na verdade. É porque eu não sei o que seriam esses fundos patrimoniais, me desculpe. Foi eu que perguntei. É que assim, tem um. Eu não sei exatamente o que é, se é uma empresa júnior da USP que se chama Cronos, acho que ainda vai ser aberta, enfim. Que eles falam sobre patrimônios, fundos patrimoniais, né? Que seria meio que uma empresa de filantropia para captar doação de grandes empresas e tal, para poder fomentar a pesquisa dentro do ambiente universitário. Aí eu queria saber se isso seria uma saída realista e um pouco mais instantânea, né? Porque até tudo isso se resolver a partir da conscientização e tal, isso ainda vai demorar, mas será que seria uma saída? Então, Mariana, obrigado pela interlocução aí, bem como do Matheus, do Luiz. Eu entendo que não. Nós temos já algumas experiências no Brasil de tentativas de solucionar algumas carências de financiamento público de áreas essenciais através de algum tipo de comprometimento da iniciativa privada. Vou dar um exemplo, que é a cultura. É muito comum a cultura, nós temos os editais nacionais, os editais estaduais, e temos os fundos estaduais e o Fundo Nacional de Cultura, que estão vinculados a impostos de grandes empresas, essa coisa toda. Qual que é o problema disso? É porque você tem, ou de um lado, a dificuldade de alguns setores de captar esse tipo de financiamento, e de outro, desinteresse das empresas em relação a alguns tipos de pesquisa. Então, você não tem uma autonomia na determinação do que é pesquisado. Ou, de outro lado, você tem um sistema que ele não é ágil, ele não é viável. Mas
Agora, se for a taxação de algumas empresas ou mega fortunas para um fundo público controlado socialmente pelo governo e pelos conselhos de ciência e tecnologia, eu acho que é viável, seja estadualmente ou seja nacionalmente. Mas tudo que tire a autonomia dos pesquisadores, das instituições, e coloque isso à mercê ou de quem está captando ou de quem está oferecendo, acaba invertendo a lógica das prioridades do financiamento. Então, você tem algumas pesquisas que não interessam aos grandes grupos econômicos, que não interessam às maiores empresas. Eu dei o exemplo aqui da relação entre o agronegócio e a agricultura familiar e mesmo a diferença de interesses entre os monopólios farmacêuticos que estão no Brasil e os interesses da população, muitas delas, por exemplo, pela quebra de patentes, né, ou por descobrir medicamentos que não vão, ou desenvolver medicamentos que não vão gerar lucro para privado. Então, entendo que pelas experiências que nós temos e por essa questão específica de perda de autonomia, acho que não. Acho que nós precisamos bater na tecla de que os países desenvolvidos investem 2% do seu PIB em ciência e tecnologia, e alguns outros países de desenvolvimento tecnológico atrasado, mas que alcançaram altos níveis de inovação tecnológica, investem 4%. Então, acho que nós temos uma batalha no dia a dia, uma batalha das ideias e uma pressão para que o orçamento já existente ele não seja mais comprometido e nem contingenciado. Entendi, muito obrigada, eu concordo. O que você falou é taxação? Antes, sobre... eu não entendi direito a palavra que você usou, que eu não conheço. Foi em qual contexto que eu falei? Agora eu não... Que seria Acho que foi uma... taxação, né? Como? Taxação. Taxação. Ah, tá, beleza. É o meu goianês aqui, né? Muito, muito parecido com alguns lugares do interior de São Paulo, que é o Grande Sertão, que é o interior, uma parte do interior de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. É verdade. Mas agora entendi. Eu pensei que fosse algum termo que eu não estava familiarizada, mas agora entendi. Obrigada. Obrigado, Marina. Ótimo. A gente tem ainda mais uma mãozinha levantada aqui. É o nosso querido Pará, né? Pará, você pode abrir o microfone aí e fazer a tua intervenção. Bom dia, ou boa tarde. Para mim é bom dia, né, que eu não almocei ainda. Mas nossa, a fala do mascote, na verdade, me fez pensar muita coisa. Eu fiquei com alguns comentários, talvez até algumas provocações, assim. Eu tô tentando organizar na minha cabeça, eu vou tentar falar do jeito que for mais viável para mim. Acho que um primeiro elemento que me chamou a atenção e que é uma coisa que me enche de esperança até é essa noção de tratar desses assuntos, né, de ciência, tecnologia, produção, de uma forma geral, de maneira mais concreta, né, que foge um pouco desse discurso que, infelizmente, a gente vê meio popularizado nos últimos tempos de defesa da ciência, que é uma ciência ponto, né? É uma ciência que existe em si, existe aparentemente até meio que fora, né, do universo, assim, do mundo. A ciência é uma outra entidade que ela chega, desce e a gente defende ela. E eu acho que trazer essa discussão que o Mascote traz, né, do que seria essa ciência socialmente referenciada, porque vejam só, né, a gente pode dizer também que esse povo também defende uma ciência, né? Porque ah, acho que um exemplo interessante é a gente olhar para o Instituto de Matemática daqui da USP, de São Carlos, né, o ICMC. Eu sou graduado no IFISC, mas agora estou fazendo mestrado no ICMC, e a despeito desses cortes de bolsas e de todas essas coisas que têm acontecido, tem crescido no ICMC a influência de empresas privadas, certo? Uma coisa que é muito conhecida aqui em São Carlos é a quantidade de empresas que trabalham com marketing digital ou com tecnologia, startups, etc., que tem um quadro de funcionários ridiculamente pequenos e uma maioria gigantesca de estagiário, que geralmente recebe muito menos do que se recebe em qualquer outro lugar do país, certo? Porque aqui a gente tem uma série de cursos de computação, enfim, uma série de coisas, tem muita gente que vem de fora, certo? Estudar em São Carlos,
Então é um prato cheio para essas pessoas, né, conseguirem explorar de maneira extremamente intensa essa força de trabalho. E tem crescido dentro do ICMC os cursos de computação e produção tecnológica, nesse sentido, né, do que o Mascote colocou, que seria voltado a esses interesses privados, ao aumento do lucro, ao aumento da exploração, enfim, né? Então, eu acho que falar, né, de defesa da ciência requer fazer essa reflexão, não de que ciência que a gente está falando, né? Acho que sempre que a gente está discutindo essas coisas, tem três perguntas importantes de fazer, que é o por quem, o para quem e o como, né? Então, fazer essa defesa dessa produção tecnológica de ciência socialmente referenciada, né, voltada para a soberania nacional, para a soberania do povo, e que dialogue, né, acho que a partir do momento que a gente tem essa compreensão, fica claro que é importante dialogar com diversos outros setores, que é uma coisa que também eu sinto falta em alguns setores que se dizem progressistas, né? Que vou dar um outro exemplo mais ou menos histórico também. Ano passado, a gente teve a tentativa do Dória de, de excluir, enfim, de eliminar, né, extinguir uma série de empresas públicas do estado de São Paulo. E veja só, a gente não está falando nem que o PSDB queria vender as empresas, ele queria simplesmente extinguir as empresas como CDHU, empresas, não só empresas, né, mas organizações públicas também voltadas para a área da saúde, que eram suporte para o SUS e para o desenvolvimento tanto educacional quanto científico também da área de saúde no estado de São Paulo. Enfim, uma série de coisas. E, e o Dória queria simplesmente excluir isso tudo. E foi interessante notar que em alguns setores de dentro das universidades, dentro desse projeto existia também uma série de cortes, né, de, de roubo, não tem outro nome para dizer, né? O projeto falava de pegar de volta para o Tesouro do Estado a reserva das universidades. E certos setores progressistas das universidades se deram por satisfeitas quando esses ataques diretos às universidades e à FAPESP foram excluídos do projeto. Mas se manteve todos esses outros ataques ao setor público, ao desmonte geral do setor público, e que afetam quase que diretamente, não dá nem para dizer que é indiretamente, certo? Uma vez que a gente exclui uma série de organizações públicas e limita, por exemplo, a atuação de hospitais públicos, onde a gente tem centro de formação de estudantes de medicina e também de produção voltada para a saúde pública, entende? Então, assim, começar a fazer esse diálogo, né? E aí chega nesse ponto que eu acho que é primordial, que é começar a pensar essas coisas junto com o projeto nacional. Eu acho que é isso que eu sinto falta. E eu fico muito contente de ver a NPG se radicalizando nesse sentido, né? Eu tenho a impressão de que nos últimos tempos isso não estava acontecendo dessa forma, né? E eu vejo que agora tem se buscado uma radicalidade e esse tipo de processo, né, de diálogo com outros setores, tanto, por exemplo, sindicatos, tanto de dentro das universidades quanto de fora também, né? Acho que de maneira muito sensível a gente tem atualmente um ataque muito sério, por exemplo, à Petrobras e aos Correios, né? E eu acho que é muito importante, né, ter essa noção. E a ANPG, como uma entidade nacional que congrega pós-graduandos, que como o Mascote colocou, faz parte de uma quantidade extremamente expressiva, acho que 80%, não foi o número que ele deu, da produção científica e tecnológica nacional, é uma das entidades responsáveis por traçar, junto com a população, obviamente, né? Eu não estou falando da entidade sozinha, né? Eu estou falando exatamente desse diálogo com a sua comunidade, com toda a população, começar a traçar um projeto nacional, entendeu? Que passe por. E o Mascote, inclusive, citou muito felizmente o José Leite Lopes, isso é uma coisa que eu sinto falta. Se a gente olha, acho que tem dois nomes muito importantes na história do país nesse sentido, que é o próprio José Leite Lopes e o Mário Schemberg, né? Que também era um militante muito aguerrido nessa pauta e que tratava a produção científica e tecnológica nesses termos, né? Falando de imperialismo, falando de soberania nacional, falando de um projeto nacional como um todo, né? Essas coisas elas não existem de maneiras separadas, assim. E eu acho que isso aqui que está acontecendo agora, por exemplo, né, da gente ter
um representante da NPG participando de um evento desse, de um instituto, para discutir esses assuntos, eu já vejo como um avanço, né, nesse passo exatamente de congregar a sua comunidade, congregar a população, né, de maneira geral, para avançar um projeto de nação mesmo, entendeu? Que obviamente vai passar por questões urgentes, como o que a gente está vivendo agora, que é vacinação, que é auxílio emergencial, mas que coloca coisas para além, né? Tipo, a gente, tudo bem, a gente está num momento muito sensível, a gente quer auxílio emergencial, mas a gente quer também mais que isso, a gente quer pleno emprego, sabe? Por que não discutir o Estado como garantidor final de emprego para a população, para além de uma renda básica de cidadania? Entende? Coisas nesse sentido. Obviamente, a venda da Petrobras vai afetar gigantemente as universidades. Certo? O papel social da universidade ele muda drasticamente à medida que a gente já não tem, por exemplo, essas empresas nacionais, sabe? Como a Petrobras, como empresas de eletricidade, de telecomunicação, entende? Então, assim, ou até o Correios mesmo, né? É interessante a gente notar, por exemplo, a própria história de criação do Correios, né? Em que para se fazer Correios no Brasil precisou se fazer avião, né? Porque precisava mapear e ter acesso a diversos cantos do país, que é gigante, e alguns lugares são de muito difícil acesso. E a solução encontrada, de maneira bastante surpreendente, foi simplesmente trazer mão de obra de fora para trabalhar aqui dentro para a gente, que é muito, muito diferente do que a gente vê hoje, né? Que é exatamente incentivar que os trabalhadores daqui vão servir de força de trabalho lá fora, produzir coisas para o exterior, para a capital do sistema, né? Isso é muito terrível. Bom, enfim, acho que eu já estou falando demais, mas só para finalizar, eu quero dialogar um pouco com a pergunta feita pela Mariana, que é uma coisa que está muito em voga atualmente, que é essa discussão sobre a UFRJ. A UFRJ, antes dessa treta toda, antes da Covid e tudo, ela já estava discutindo um projeto para manter a sua infraestrutura. Veja só que coisa terrível. Era para simplesmente manter a infraestrutura de seus prédios. A UFRJ estava cogitando, tem um projeto em discussão para rifar terreno. A UFRJ pega um terreno, cede a iniciativa privada, deixa a iniciativa privada fazendo o que quiser, lucrando lá com o terreno por 50 anos. Acho que é isso, o tempo mínimo era 50, eu acho. E a contrapartida seria que essa empresa não ia nem pagar aluguel pelo terreno, ia construir, né, ia reformar alguma coisa da UFRJ. Então veja só, chegou num ponto que a universidade tinha que rifar seu próprio terreno para conseguir manter seus prédios de pé, para conseguir seus laboratórios funcionando. E dentro desse projeto surgiu uma ideia que para mim é muito absurda, que é a ideia de construir um complexo cultural multiuso e entregar para a iniciativa privada. Quer dizer, a UFRJ estava cogitando, tem matéria disso, a UFRJ cogitando ceder um terreno para uma empresa construir um complexo cultural para a UFRJ, mas quem ia gerir ia ser iniciativa privada. Quer dizer, olha que coisa doida, é uma transferência total do dinheiro da população para o lucro, para a iniciativa privada, cara. Isso é um absurdo, sabe? É descabido. Em qualquer lugar sério, isso era para gerar uma revolta sem tamanho, sabe? Bom, enfim, eu me estendi demais, falei um monte, mas é isso. Muito obrigado, mascote. Até mais. Só rapidinho antes da gente seguir, eu queria perguntar para o mascote como é que tá a tua disponibilidade, né? Porque a princípio você está alugado apenas até as 14, né? Então, não sei se você vai ter que sair ou como é que é, mas senão a gente continua. Então, eu teria que. Eu te perguntei o horário e eu organizei já na sequência. Eu tenho uma outra reunião, agora às 14. Eu até falei que eu ia chegar 10 minutinhos atrasado lá. Mas o debate está ótimo e tal. Então não posso me estender muito mais, infelizmente. Não, tranquilo. Tranquilo. Então acho que a gente vai encerrando já por aqui. Aí, obrigado, Pedro, né, Pará, pela intervenção também. E mais uma vez, mascote, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu quero agradecer também a todo mundo que participou, né, todo mundo que ainda está aqui até agora. E para quem ainda ficou com perguntas sem responder, é uma pena, né, mas acho que isso mostra que o espaço rendeu bastante, né? É isso, gente. E semana que vem a gente continua, vai ter mais uma edição aí na próxima quinta-feira. A gente começa a divulgar, como sempre, aí no fim de semana, comecinho da semana. E eu queria, então, passar a palavra para o mascote para fazer as considerações finais aí, se ele tiver alguma. Beleza, gente. Muito obrigado. Pedro aí
Bacana demais as questões que você trouxe, concordo. O Matheus trouxe aí, infelizmente, não vou poder falar mais, né? Mas acho que é necessário, né, utilizar a divulgação científica e nós também não mitificarmos a ciência como se ela fosse neutra, né? Então, não nos interessa uma ciência como, por exemplo, o Instituto de Matemática aqui da Universidade Federal de Goiás, que desenvolveu uma pesquisa para as empresas de ônibus da cidade de como o ônibus poderia demorar ao máximo entre uma viagem e outra para ele o mais lotado possível. E com isso economizar combustível e um tanto de coisa. Ou as tecnologias que demitem um conjunto de trabalhadores e não refletem, né? Porque não seria papel do pesquisador pensar se ele está gerando um aplicativo que vai demitir milhares de pessoas. Então, nós temos uma luta dupla, né? Defesa da estrutura pública, do fundo público, das fundações públicas, do regime jurídico único, dos concursos, pela derrubada das leis e, ao mesmo tempo, refletindo que ciência e pesquisa nós queremos, né? E eu entendo que seja por uma universidade popular, voltada para resolver os problemas da maioria da população trabalhadora e seus filhos no Brasil. Então, estou muito feliz de estar nesse espaço aqui, de conhecer mais esse espaço, nós somos colegas de universidade, e estou à disposição para somar. Obrigado demais aí, Luiz, a todo mundo do Ciência Nossa, do Instituto de Física de São Carlos, a galera que veio de fora. Se nessas outras cidades e estados aí que estão aqui participando hoje, vocês quiserem organizar em outro lugar, eu estou toda semana 2, 3 discussões como essas em vários institutos, porque nisso a gente vai somando coletivamente, pensando em intervenções, né, em defesa da nossa sobrevivência como trabalhadores, trabalhadoras e do país e da vida que nós queremos. Obrigadão demais, gente. Valeu mais uma vez, mascote. E é isso aí, pessoal. Então, semana que vem a gente se reencontra aqui, né? Quem vier. Falou e bom feriado aí pra quem tá curtindo feriado ou não, porque eu sou pós-graduando também. Então, falou, pessoal.